Queridos, estamos de volta aqui com a parte relativa ao orçamento e eu estou falando DEA, despesas de exercícios anteriores. Lembrando que, regra geral, quando você tem uma despesa empenhada no exercício, você separou o dinheiro do orçamento, liquidando ou não e não pagando, você tem restos a pagar. Restos a pagar é uma despesa que foi assumida num exercício, mas não foi paga dentro do mesmo exercício. Restos a pagar. E nós temos DEA. E nós vimos anteriormente, quando eu estava falando de restos a pagar não processados, quando é resto a pagar no exercício anterior ao empenho, chegou no final do ano, o credor ainda tem direito, a gente cancela a inscrição em restos a pagar, que a gente chama de restos a pagar com prescrição interrompida, e aquela despesa vai virar DEA, despesas de exercícios anteriores. É o que a gente chama de restos a pagar com prescrição interrompida. Só que nós vimos que para você ter DEA, você pode ter outras falhas na execução da despesa. Ou seja, falhas que ocorreram, que aconteceram em um ano anterior, aconteceram no exercício anterior. Eu falei para vocês que essas falhas são possíveis, que essas falhas estão na lei, mas dificilmente essas falhas acontecem. Falei isso para você. Por que dificilmente isso acontece? Porque na época do artigo 37 da Lei 4.320, isso em 1964, não era tudo informatizado como hoje. Hoje é tudo informatizado. Então, quando a gente tem DEA hoje, o que nós temos? Primeira possibilidade, como eu falei na aula anterior, despesas de exercícios encerrados não processados na época própria. Alguma coisa que eu tinha que processar em 2015, só que contabilmente falando demorou e 2015 acabou. Na prática, dificilmente isso acontece porque é tudo informatizado, mas está no trecho da lei e pode cair na sua prova. Ou então nós temos restos a pagar com prescrição interrompida. O que é um resto a pagar com prescrição interrompida, professor? É quando chegou no final do exercício sendo um resto a pagar e o credor ainda tem direito. Se o credor ainda tem direito, você cancela a inscrição em resto a pagar e você coloca inscrito em DEA, despesas de exercícios anteriores. Ou ainda, compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. Não foi possível escrever em resto a pagar, você vai escrever em despesas de exercícios anteriores, mesmo de um ano para outro. Fechou a contabilidade, não dá para escrever em RP mais, porque você reconheceu a despesa depois e você vai colocar lá em DEA, mesmo de um exercício para outro. Mesmo de um exercício para outro. Deveria ser RP, mas não virou RP. Ou muitas vezes, um valor inscrito em RP menor que o valor real a ser pago. A RP deveria ser de 100, mas só fizeram a inscrição de 80. 80 virou RP. A diferença 20, como a gente já fechou a contabilidade e a gente já tem os restos a pagar, esses 20 aqui vai ser DEA, mesmo de um exercício para outro. Despesas de exercícios anteriores. Lembrando que hoje, na prática, a situação mais comum é essa aqui, ó. Restos a pagar com prescrição interrompida. No ano que era resto a pagar, o credor ainda tinha direito. Então, essa situação aqui é a situação mais comum, quando você tem restos a pagar com prescrição interrompida. Isso no artigo 37 da Lei 4.320 de 1964. Tranquilidade, fácil. Uma outra forma de você executar uma despesa é através de um suprimento de fundos. O suprimento de fundos, na realidade, ele é uma forma emergencial de você pagar uma despesa. É uma forma de você pagar a despesa, geralmente é uma despesa do dia a dia. É um valor baixo. Então, é uma forma alternativa de você pagar uma despesa orçamentária. Você adianta o numerário ao servidor a conta de empenho em dotação própria. Você vai atender a casos excepcionais, não sujeitos à licitação. Ou seja, são despesas de pronto atendimento.
E um detalhe interessante, aquele que é o suprido, ele precisa comprovar os gastos, ele precisa prestar contas dos seus gastos. Pode acontecer também para o pagamento de diárias. Você faz uma ordem bancária em favor do servidor, você faz uma ordem bancária em favor do suprido, e essa ordem bancária ele saca o dinheiro e a partir disso ele vai de fato viajar, depois ele presta conta das diárias. Ou seja, você pode fazer um suprimento de fundos também para você, pagar diárias. Isso pode acontecer sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então nós temos aqui os casos excepcionais, despesas eventuais, viagens e serviços especiais. Ou seja, você usa suprimento de fundo para pagar diárias que exijam pronto pagamento. Detalhe interessante, o ordenador de despesas do órgão, ele faz uma ordem bancária em favor do servidor. O servidor vai lá, faz o saque e muitas vezes leva em dinheiro. Você tem muitas vezes despesas sigilosas conforme regulamento, também é uma forma de suprimento de fundos, e despesa de pequeno vulto, um percentual da modalidade convite, segundo a Lei 866/93. Pequeno reparo no computador, um pequeno serviço elétrico, um serviço que muitas vezes que você faz via convite, uma forma de licitação mais simplificada. Isso tudo são casos excepcionais. Você adianta o dinheiro para o servidor para pagar essa despesa, uma despesa conforme regulamento sigilosa, ou uma despesa de pequeno vulto, ou uma viagem, uma diária, E depois, logicamente, que ele voltar ou que ele executar aquela despesa, ele precisa fazer a prestação de contas. Restrição na concessão de suprimento de fundos. O que significa dizer? Servidor responsável por 2 suprimentos de fundos. Se eu sou responsável por 2 suprimentos de fundos e eu não prestei contas ainda, não posso receber mais um inteirando o terceiro. Significa dizer que eu preciso prestar contas de pelo menos um suprimento de fundos, desses 2, para receber um segundo, nunca um terceiro. O servidor que tem a seu cargo a guarda ou utilização, o material a adquirir, quando não houver na repartição outro servidor. Aquele que tem a sua guarda ou material a adquirir. Imagine que eu trabalho no almoxarifado do órgão. Trabalho no almoxarifado. Beleza? Tudo certinho, tudo bonitinho, tudo perfeito. Eu sou responsável por comprar papel. Eu conheço os fornecedores de papel. Significa dizer que essa compra passa por mim. Eu tenho esse conhecimento. Em regra, eu não posso ser o responsável por aquele suprimento de fundos para aquele material adquirir, salvo se na repartição não tiver outro servidor que possa comprar esse material. Tudo bem? Ou quando o responsável por suprimento de fundos que não tenha prestado contas da sua aplicação. Ele tinha um prazo para prestar contas, esse prazo geralmente é de 30 dias, salvo exceções, e ele não prestou contas. Se ele não prestou contas, ele é chamado de servidor em alcance. Se ele não prestou contas daquele suprimento de fundos num prazo adequado. Ou ainda, servidor que esteja respondendo a inquérito administrativo. Servidor que esteja respondendo a inquérito administrativo também não pode receber suprimento de fundos. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Isso é significativo para o nosso contexto. Então, nesses casos, sou responsável por 2. Não prestei contas, não posso receber um terceiro suprimento de fundos. Sou responsável pela guarda do material a adquirir. Se não tiver outro servidor, eu não posso ser. A não ser, que tenha outro servidor. Que não tenha outro servidor. Se eu tiver aquele material sob minha guarda, o material a adquirir, eu não posso ser o sofrido. Ressalvado se não tiver outra pessoa. Aquele que está em alcance, ou seja, tinha que prestar contas em regra nos 30 dias e não prestou, e aquele que está respondendo a inquérito administrativo.
Um aluno adora me perguntar, suprimento de fundos é só para servidor de carreira? Não. Pode ser para um ministro? Pode. Pode ser para um secretário de Estado? Pode. Pode ser para um cargo em comissão? Pode também, desde que tenha servidor. Mesmo que seja um servidor que não seja um servidor de carreira. Tudo bem? Ato de concessão. Você precisa de um documento. Você vai formalizar um documento. Você tem o valor do suprimento, a sua destinação, para que serve aquele suprimento de fundos, o nome do suprido, que cargo que ele ocupa dentro da administração, a função dele. Porque se você vai cobrar dele alguma coisa, você tem que ter o nome dele. Você tem que ter o cargo, você tem que ter a função dele. Quanto tempo ele tem para aplicar aquele dinheiro? Quanto tempo ele tem para aplicar aquele recurso? Ou seja, em cima de quanto tempo ele tem para aplicar aquele dinheiro, de quanto tempo ele tem para aplicar aquele recurso, você também tem isso no documento que é o suprimento de fundos. Né? Então veja, depois que o prazo de aplicação, né, extinguiu, é que corre o prazo de prestação de contas. Vamos supor que ele tinha 90 dias para aplicar o dinheiro. Passados os 90 dias, se o prazo para prestar contas for de 30 dias, é que começa a correr o prazo. Então, esse prazo é o prazo de aplicação e esse prazo é o prazo de prestação de contas. Então, nós temos a data da prestação de contas. Na maioria das vezes, até 30 dias após o término do prazo de aplicação. Esse é o prazo da prestação de contas. A data para prestar contas, que seria a data limite, se ele não prestar naquela data limite, ele vai ser considerado um servidor em alcance. Se não prestar contas dentro daquela data pré-estabelecida, dentro daquela data pré-determinada. Tudo bem? Nós temos também a assinatura do ordenador de despesas, que é aquele que libera o suprimento de fundos. Todos os órgãos da administração direta ou indireta, pegando a esfera federal, você tem um ordenador de despesas, que seria aquele responsável por executar os gastos. Na esfera federal, em especial no Poder Executivo, as pessoas tendem a achar que o ordenador de despesa é o chefe máximo do órgão. O ordenador de despesa é o ministro. Não necessariamente. O ordenador de despesa não necessariamente é o chefe máximo do órgão. Existe um servidor responsável por fazer esse trabalho. Existe, professor? Existe o servidor que vai fazer isso. Tudo bem? E você tem ele que é o OD, ordenador de despesas. E, logicamente, tem que ter o nome do suprido, aquele que vai receber o dinheiro, aquele que vai receber os recursos. E você tem um tipo, a modalidade do suprimento de fundos. Então, você tem o valor, é um valor limitado, você tem o nome do suprido, o cargo, a função dele, pode ser um servidor de carreira, um cargo em comissão, pode ser um ministro, secretário de Estado. Você tem a data de aplicação, quanto tempo máximo ele tem para aplicar aquele dinheiro e a data para prestação de contas. Lembrando que a data para prestação de contas geralmente começa a correr quando, de fato, você tem, basicamente, né, o fim do prazo de aplicação. Então você tem a data, a assinatura do OD e do suprido e o tipo de suprimento de fundos. A finalidade, o para quê, o motivo dele. A aplicação não deve exceder a 90 dias. Eu posso ter 30 dias para aplicar o dinheiro, 60 dias para aplicar o dinheiro, 90 dias para aplicar o dinheiro. Pós esse prazo de aplicação, corre o prazo que é de prestação de contas. Geralmente, 30 dias após o término do prazo de aplicação. E um detalhe, hein? Regra geral, não deve ultrapassar o exercício financeiro. O que significa dizer? Se eu recebi aquela concessão de suprimento de fundos para aquele exercício, significa dizer que aquele valor tem que ser gasto
tem que ser investido naquele exercício. Guarda isso, que isso é importante, isso é significativo para ele. Isso é importante, isso é significativo dentro do aspecto que é o aspecto relativo à parte do suprimento de fundos. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo. Tudo bem? E um detalhe interessante, hein? Prestação de contas em prazo máximo de 30 dias, a contar da aplicação. Prestação de contas até 15 de janeiro para as despesas aplicadas até 31 de dezembro. Então, se a despesa tiver que ser aplicada até 31/12, o prazo para prestar contas é menor. O prazo para prestar contas é um prazo de 15 de janeiro, no caso, 15 dias. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Isso é significativo para o nosso contexto. E detalhe interessante, documentos emitidos em nome da repartição, exigindo-se nota fiscal quando a operação estiver sujeita à tributação. O que significa dizer, professor? Tudo no seu devido documento. Tudo de forma, com o documento que seja o documento adequado, para que de fato você possa ter toda a documentação que seja a documentação adequada para que de fato você possa trabalhar esse suprimento de fundos. Guarda isso aí, que isso é importante. Guarda isso aí, que isso é significativo. Principalmente quando a operação estiver sujeita à tributação. Se a operação está sujeita à tributação, aí nós temos que trabalhar com o aspecto relativo ao suprimento de fundos. Quando você tiver, de fato, tributação, quando tiver imposto. Ah, professor, mas é um ICMS. Não importa. Se nós temos basicamente, dentro do aspecto organizacional, e nós temos basicamente dentro do aspecto que é o aspecto relativo à administração pública, se é o aspecto relativo à gestão pública, significa dizer basicamente que a gente precisa estar dentro de tudo arrumadinho, tudo bonitinho, ou seja, de forma que a gente possa ter toda a documentação adequada, tudo bonitinho, conforme o figurino. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Isso é significativo para o nosso contexto. E também nós temos aqui, só para terminar essa parte, para dar uma enriquecida, o que nós temos aqui? Nós temos o que a gente chama de estágios da receita. Estágios da receita. Estágios da receita. Então, nós temos estágios da despesa e nós temos estágios da receita. Tudo bem? Lembrando que a gente já viu o estágio da despesa, não foi? Estágio da despesa: fixação, programação, empenho, liquidação e pagamento. Lembra disso? Então, nós temos também os estágios, que são os estágios da receita. Só lembrando o estágio da despesa: fixação, planejamento ou programação, empenho, liquidação e pagamento. Estágios da receita: previsão. Nós temos basicamente aqui o que a gente chama de lançamento. Nós temos a arrecadação e nós temos o que a gente chama de recolhimento. Tudo bem? Previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento. Professor, quando é que a receita é prevista? A receita é prevista na lei orçamentária anual. Você prevê a receita que você vai arrecadar. Tudo bem? Você tem um lançamento. O que é o lançamento, professor? É a identificação do devedor.
você faz o lançamento, você faz a inscrição do nome dele, a inscrição daquele, né? A inscrição do pagante, aquele que vai dar origem àquele crédito tributário. E aqui eu quero dar, né, um exemplo para você, que é um exemplo bastante interessante. Determinada ocasião, eu fui transferir um carro. Eu fui no dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro não é feriado. Ou seja, eu liguei no Detran, falei, olha, tá aberto até meio-dia. Quando eu fui lá meio-dia, na época, o meu carro não passou na vistoria porque estava com o pneu um pouco baixinho. Eu tinha um amigo meu que tinha um carro igual, aí eu corri na casa do meu amigo, né? E o que acontece? Ele trocou a roda comigo, eu voltei no Detran, só que 11 horas tinha fechado. Eles falaram para mim que ia fechar meio-dia. Moral da história, eu não consegui transferir aquele carro para o meu nome e na virada do ano, aquele IPVA foi inscrito no nome da pessoa que me vendeu o carro, porque até então não tinha transferido o carro. O que é isso? Lançamento. O lançamento da receita foi feito no nome daquela pessoa. Entendeu o que é lançamento? Aí, se eu não fiz a confirmação, né, aquele documento de compra e venda do carro, se isso não aconteceu, né, e basicamente, né, eu não fiz a vistoria e não fiz a transferência, significa dizer que, em regra, aquela pessoa é que tem que pagar aquele imposto. Se aquela pessoa não pagar, como no lançamento ela foi identificada, significa dizer que é ela que, de fato, vai ter o nome dela inscrito em dívida ativa. Beleza? Nós temos a arrecadação. Estou pegando aqui o caso do GDF, tá? Vamos supor que eu fiz o pagamento do IPVA. O pagamento foi feito num banco conveniado. Vamos supor que eu fiz o pagamento do IPVA no Bradesco. Isso é o que a gente chama de arrecadação. Só que o banco que tem a conta do Tesouro aqui, ó, o banco que tem a conta do Tesouro é o BRB. Ou seja, o banco que tem a conta do Tesouro é o Banco de Brasília. O que é recolhimento, professor? É a transferência do dinheiro do Bradesco para a conta única do GDF que está no BRB. Então, quando você transfere esse dinheiro para a conta única, no caso a conta única aqui do DF está no BRB, porque o BRB que de fato recebe esse PVA, significa dizer que você tem recolhimento. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo, isso é significativo para o nosso contexto. Esses aí, então, são os estágios da receita. Lembrando que esse lançamento vai ser importante, principalmente para você identificar quem não paga imposto e inscrever o nome em dívida ativa. E você vai se lembrar que eu já tinha citado dívida ativa para você anteriormente. Quando eu falei para você sobre receita orçamentária e eu falei de receita extra-orçamentária, eu já tinha feito a citação basicamente sobre essa parte relativa à receita. Já tinha falado disso para você anteriormente. Lembra? Olha que eu fiz uma nota anterior para você, ó. O recebimento de dívida ativa, que é aquele valor de exercícios anteriores que a pessoa não pagou de imposto, caso previsto no orçamento, corresponderá a uma receita orçamentária, ou seja, o recebimento de uma dívida ativa. O que é uma dívida ativa? É um dinheiro de um exercício anterior que a pessoa tinha que pagar, só que a pessoa não pagou. Se aquele valor, de fato, né, está previsto no orçamento, aquele recebimento daquela dívida ativa, eu tenho uma receita que a gente chama, que a gente classifica de receita orçamentária. Por que você inscreve o nome da pessoa em dívida ativa? Porque o segundo estágio da receita é o lançamento. É justamente a identificação daquela pessoa que tem que fazer o pagamento. É justamente identificar quem, de fato, precisa pagar. É identificar quem tem que fazer o pagamento daquela determinada receita ou daquele determinado imposto. Isso você vê no lançamento, que é o segundo estágio da receita. Tranquilo? Sem dificuldade, daqui a pouquinho a gente continua, daqui a pouquinho a gente volta, né? E a gente trabalha também com
exercícios um pouco mais na frente dentro do nosso estudo, que é o estudo que a gente está tratando aqui relativo à parte de orçamento. Me aguarda, já volto e daqui a pouco até com exercícios e questões para dar uma reforçada no assunto, para que de fato você possa entender e compreender bem todo esse assunto que está sendo abordado e trabalhado aqui com você, beleza? Me aguarda, um abraço, até daqui a pouco.